Oi, turma. Bom dia a todos e a todas. Aqui quem fala é o professor Vicente Breno. E nessa videoaula de hoje a gente vai fazer a correção da atividade sobre frações equivalentes. Atividade essa que foi aplicada aí na terça-feira passada. Então eu já peço que vocês peguem um caderno, localizem essa atividade para que a gente possa iniciar nossa correção. Turma, iniciando nossa correção com a correção da questão de número 27, que diz o seguinte: observe as figuras que representam o mesmo inteiro e verifique se as frações são equivalentes. Justifique sua resposta. Aqui no próprio comando, na própria pergunta da questão, digamos assim, ela já nos diz basicamente a resposta da questão. Bastava vocês observarem um pouquinho e terem mais um pouco de atenção. Então vamos repetir aqui o comando da questão. Ó. Observe as figuras que representam o mesmo inteiro. Então aqui é a primeira dica, né? As figuras elas representam o mesmo inteiro. Elas têm, digamos assim, a mesma quantidade, tá bom? A mesma quantidade de um inteiro. E verifique se as frações são equivalentes. Justifique sua resposta. Então, a questão já nos diz que essas duas figuras aqui, elas representam o mesmo inteiro. Isso quer dizer o que, professor? Quer dizer que essa figura aqui, ela tem o mesmo tamanho dessa, ok? Feito isso, ela pede para a gente verificar se essas duas frações são equivalentes. A gente, só para verificar se essas duas frações são equivalentes, a gente pode fazer isso só olhando aqui para o desenho, ó. Olhando para esse desenho, já que eles têm o mesmo tamanho, segundo a questão, mesmo inteiro, tá bom? O que é que vai acontecer? Nesse primeiro desenho, ele está dividido em uma, duas, três partes, a qual está pintada duas partezinhas, vocês podem observar isso. Nesse outro desenho aqui de baixo, estão pintadas, ou melhor, está dividido em um, dois, três, quatro, cinco, seis partes, ok? E dessas seis partes, estão pintadas aqui quatro partes. Se vocês observarem bem, ó, esse desenho aqui, ele está pintado até aqui, que é também o mesmo tamanho desse desenho, a qual também está aqui pintado, tá bom? Perceba que a parte pintada nos dois desenhos, que representam a mesma quantidade de um inteiro, elas são equivalentes, elas são iguais. Então isso quer dizer que essas duas frações aqui, essa que representa esse desenho, essa que representa esse desenho, elas são equivalentes, tá bom? Porque elas representam a mesma quantidade de um inteiro. Assim sendo, como ficaria a resposta? As frações 2 terços e 4 sextos são equivalentes, pois representam a mesma parte do inteiro. Quando a gente tem uma questão para identificar se uma fração é equivalente e a gente tem as representações, os desenhos, as figuras que representam essas frações que a gente está tentando definir se são equivalentes, basta a gente comparar os desenhos, tá bom? Então é isso, façam a correção caso vocês errarem, vamos à próxima questão. Iniciando agora a correção da questão de número 28, que era a segunda questão da nossa atividade. Ela pergunta o seguinte: se de um rolo de barbante com 45 metros de fio eu cortar 2 quintos ou 6 quinzeavos desse barbante, obterei um fio de mesmo comprimento? Por quê? Então, primeiro a gente tem que responder aqui se a gente vai obter um fio de mesmo comprimento. E se sim ou se não, a gente tem que dizer o porquê, tá bom? Então, de certa forma, a questão quer saber se um fio com 2 quintos desse comprimento aqui do barbante, 45 metros, ou 6 quinzeavos desses 45 metros, representam, digamos assim, a mesma quantidade. Para a gente saber se eles representam ou não a mesma quantidade, basta a gente verificar se essas duas frações aqui, ó, elas são equivalentes. E observamos aqui que a gente não tem nenhum desenho, nenhuma figura, nenhuma imagem que nos pode facilitar, né? Pode facilitar a nossa vida nessa verificação, se são equivalentes ou não. Então, nesse caso, o que é que a gente tem que fazer, né? A gente vai ter que utilizar o cálculo mesmo matemático, transformando cada uma dessas frações em números decimais, é uma das vias para a gente descobrir, e aí a gente vê se elas representam o mesmo valor. Se os valores forem iguais, isso quer dizer que as frações são equivalentes. Se os valores forem diferentes, isso quer dizer que as frações não são equivalentes, assim não representam o mesmo comprimento. Então vamos ver isso, né? Vamos fazer aqui na ordem pedida. No caso aqui, vamos pegar logo a fração 2 quintos. 2 quintos, vou colocar aqui 2 quintos, 2 sobre 5, e vamos ver qual é o valor de 2 quintos, e na sequência a gente vai pegar aqui, ó, 6 quinzeavos, 6 sobre 15, e a gente vai verificar também qual o valor matemático, digamos assim, numérico em número decimal, que ela representa, tá bom? Então vamos na ordem aqui, iniciando com 2 quintos.
O 2/5, se a gente vai transformar em um número decimal, a gente vai pegar o 2, a gente vai pegar aqui o 2 e vai dividir por 5, que é o nosso denominador. Pega o numerador, que é 2, e divide pelo denominador, que no caso aqui é 5. Pronto, 2 a gente não pode dividir por 5, porque 2 tem menor valor se comparado a 5. Então a gente acrescenta um zerozinho aqui, ó, no nosso dividendo, outro zero e uma vírgula no quociente. Feito isso, agora a gente tem aqui 20 dividido por 5, que vai ser igual a 4. 4 vezes 5 vai ser igual a 20, colocamos aqui, e 20 menos 20 vai ser igual a zero. Colocamos tudo zerozinho aqui no nosso resto. Então perceba que o valor que deu dessa divisão aqui no nosso quociente foi 0,4. Então colocamos aqui 0,4 é o valor que representa essa fração 2/5. Agora a gente vai fazer esse mesmo processo para a outra fração, 6/15. É certo e notório da gente perceber que se o resultado dessa continha que a gente vai fazer de 6/15 for igual a 0,4, as frações são equivalentes e representam o mesmo comprimento. Se não for 0,4, as frações não são equivalentes e não representam o mesmo comprimento. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o numerador, que é 6, e dividir pelo denominador, que agora é 15. Então colocamos 15. 6 dividido por 15, a gente não pode realizar essa divisão, tá certo, pessoal? Por quê? Porque 6 é menor que 15, representa menor valor. Então, vamos acrescentar um zerozinho aqui no nosso dividendo, outro zero e uma vírgula no nosso quociente. Pronto, feito isso, a gente tem agora 60 dividido por 15, que vai ser exatamente igual a 4. Isso quer dizer que o 15 vai caber de forma completa 4 vezes dentro do 60. Se você somar 15, mais 15, mais 15, mais 15, a gente está somando 15 aqui 4 vezes e vai ser igual, essa soma, o resultado dessa soma vai ser igual a 60. Por isso que 60 dividido por 15 é 4. Assim sendo, ó, 4 vezes 15 vai ser exatamente igual a 60. Vocês podem fazer isso aqui também ordem a ordem. Ó. 4 vezes o 5 aqui do 15 vai ser igual a 20, fica 0 e foi 2. Vou até colocar o 2 aqui em cima do 6. 4 vezes 1, 4, mais 2 que foram 6. Colocamos aqui, tá bom? Só para constar. E aí 60 menos 60 vai ser exatamente igual a zero, ok? Então perceba que aqui o resultado da nossa conta, da nossa divisão, foi 0,4. Então colocamos 0,4. Agora perceba o seguinte, ó. O valor de 2/5 em número decimal é 0,4. O valor de 6/15 em número decimal é 0,4. Então, essas frações, elas representam, elas têm o mesmo valor. Se elas têm o mesmo valor, logo elas representam o mesmo comprimento. Então, você vai dizer, como primeira resposta, né? Obterei um fio de mesmo comprimento? Sim, vai obter um fio de mesmo comprimento. Aí, por quê? Porque as frações são equivalentes e representam o mesmo valor. Era assim que vocês colocariam a resposta de vocês, mas só o cálculo, como eu fiz aqui, já justifica tudo, tá bom? Vamos agora à correção da questão de número 30, que é a última questão da nossa atividade. Então vamos lá. Ela pergunta o seguinte: qual das seguintes frações são equivalentes à fração 5/8? Então, a questão é bem reta, bem direta. Ela só quer saber quais dessas frações aqui, a que está na A, na B, na C, na D e na E, são equivalentes à fração 5/8, tá bom? Para a gente descobrir se uma fração é equivalente a outra, o primeiro passo é a gente observar que a fração aqui, no caso, 5/8, ela é uma fração que está na sua forma irredutível. A gente não pode simplificar mais ela. Assim sendo, a gente vai pegar aqui os 5/8, que é a fração que a gente está procurando frações equivalentes a ela, tá bom? 5/8. E aí a gente vai começar a procurar frações equivalentes a ela. Como, professor? Multiplicando tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número. Então aqui não basta, ou melhor, a gente deveria iniciar com a multiplicação por 1. Só que se eu multiplicar 5 vezes 1 e 8 vezes 1, a gente vai obter a mesma fração, 5/8. Então não vai interessar para a gente aqui. A gente vai iniciar a nossa multiplicação por 2. Então aqui a gente vai multiplicar 5 vezes 2. E também o 8 a gente vai e multiplica por 2 também, tá bom? Isso aqui vai ser igual a alguma coisa. Esse alguma coisa será uma fração equivalente. 5 vezes 2 vai ser 10, na parte de cima, nosso numerador. E no denominador, 8 vezes 2 vai ser igual a 16. A gente tem alguma fração aqui
dos itens A até E, que apresenta 10 sobre 16 avos, 10, 16 avos, temos logo aqui na A. Então, aqui na A, já temos uma fração equivalente a 5 oitavos, que no caso é a fração 10, 16 avos, tá bom? Vamos continuar aqui o nosso processo. Vou só mudar aqui a cor. Vamos agora pegar os 5 oitavos novamente, como vocês podem perceber. Vamos pegar os 5 oitavos aqui novamente. E agora, como a gente multiplicou por 2, vamos agora multiplicar aqui por 3, né? Para a gente ver. Vamos multiplicar por 3 tanto o numerador quanto o denominador por 3. Parte de cima e parte de baixo. Vai ser igual a alguma fração equivalente a 5 oitavos. Vamos ver que fração, vamos descobrir que fração é essa. Vamos lá, 5 vezes 3 aqui no numerador vai ser igual a 15. Colocamos também no numerador. 8 vezes 3 vai ser igual a 24. Então, encontramos mais uma fração equivalente a 5 oitavos. É a fração 15, 24 avos. 15 sobre 24. Temos aqui alguma, ou melhor, temos essa fração representada em algum desses itens? Temos aqui no item B. Então, 15, 24 avos, também a gente marca aqui B, tá bom? Porque é uma fração também equivalente a 5 oitavos. Vamos lá, continuando. Vamos agora pegar os 5 oitavos e vamos multiplicar por 4, tá certo? Vamos multiplicar agora os 5 oitavos por 4. Deixa eu pegar esse azulzinho agora um pouco mais claro. Então, vou colocar aqui mais do lado. 5 oitavos, tá bom? 5 oitavos. E vamos multiplicar agora tanto o numerador por 4, como também o denominador por 4, tá bom? Então, vamos obter aqui, logicamente, uma fração equivalente a 5 oitavos. Então, vamos lá descobrir que fração é essa. 5 vezes 4, aqui no nosso numerador, vai ser igual a 20. Colocamos. 8 vezes 4 vai ser igual a 32. Nós temos alguma fração igual a 20, 32 avos em algum desses itens? 20, 32 avos, vocês podem observar que a gente não tem, tá bom? Então, isso quer dizer que 20 e 32 avos não é, digamos assim, ou melhor, a gente não tem, 20 e 32 avos é uma fração equivalente a 5 oitavos. Porém, a gente não tem essa fração representada aqui, então a gente não marca nenhuma alternativa, tá bom? Por enquanto. A gente vai continuando agora. A gente vai continuando. Vou voltar aqui para o nosso vermelho. Vermelhozinho mais forte. Vamos pegar agora os 5 oitavos. Vamos pegar agora os 5 oitavos. 5 sobre 8. E vamos agora multiplicar por 5. Continuando aqui nossa sequência, né? Vamos agora multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 5. Feito isso, vamos lá obter uma fração equivalente a 5 oitavos. 5 vezes 5 aqui no nosso numerador vai ser igual a 25. E no denominador, 8 vezes 5 vai ser igual a 40. Tá bom? 8 vezes 5 vai ser igual a 40. Então, descobrimos que 25 40 avos, 25 sobre 40, é uma fração equivalente a 5 oitavos. Mas a gente tem aqui em algum desses itens a fração 25 40 avos? Temos, bem aqui no item D. Então, a gente vai e marca o item D. Tá bom? É uma fração também equivalente a 5 oitavos. Feito isso, vamos continuando, né? Agora a gente vai aqui novamente pegar os 5 oitavos. Vamos pegar aqui os 5 oitavos. 5 sobre 8. E agora, continuando nossa sequência, a gente vai multiplicar por 6. A gente vai multiplicando aqui por 6, tá bom? Multiplicando por 6, o que é que vai acontecer aqui? Vamos ver. Aqui no nosso numerador, a gente tem 5 vezes 6, que vai ser igual a 30. E no nosso denominador, a gente tem 8 vezes 6, que vai ser igual a 48. Observamos e identificamos que 30 sobre 48 é uma fração equivalente a 5 oitavos. 30, 48 avos é uma fração equivalente a 5 oitavos. Porém, a gente não encontra aqui em nenhuma dos itens, nenhuma das alternativas, a fração 30 sobre 48 avos. A gente encontra aqui na E 30 sobre 56 avos, né? 30 sobre 56 avos, mas é diferente de 30, 48 avos, tá bom? Então, assim, a gente pode continuar, vou fazer até mais um exemplo aqui para vocês, com o 7, tá bom? Pegando os 5 oitavos, pegando aqui os 5 oitavos, e multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por 7, para a gente finalizar aqui com mais esse exemplo, tá bom? Multiplicando aqui por 7. O que é que vai acontecer? A gente vai encontrar uma fração equivalente a 5 oitavos. Que fração será essa? Vamos descobrir. 5 vezes 7, aqui no nosso numerador vai ser 35.
E 8 vezes 7 vai ser igual a 56, tá bom? Encontramos aqui a fração 35, 56 avos. 35, 56 avos. A gente tem aqui a representação? Não, temos bem próximo aqui no item E, né? 30, 56 avos, mas é próximo, não é igual. Então a gente não pode marcar o item E. A gente vai parar aqui, pessoal, porque se a gente for multiplicar agora o 5, na sequência seria agora a multiplicação por 8, né? 5 vezes 8 daria 40 e 8 vezes 8 daria 64, né? Passaria e muito do maior denominador que a gente tem aqui, ó. 8 vezes 8 vai dar 64 no denominador, e o maior denominador que a gente tem aqui, ó, é 56. Aqui nos nossos itens, deixa eu mostrar para vocês, ó. O denominador aqui é 16, 24, 16 novamente, 40, 56. E quando a gente for multiplicar o 8, aqui, ó, esse 8zinho aqui, por 8, a gente vai passar, né? Eu posso até mostrar isso para vocês, está com um tempinho aqui, posso mostrar para vocês, ó, multiplicando aqui esse 5 lá em cima, vezes 8, e aqui o 8 vezes 8. Só que no denominador, a gente já percebe que vai passar do maior denominador que a gente tem. 8 vezes 8 vai ser igual a 64, aqui no nosso denominador, e no nosso numerador, 5 vezes 8 vai ser 40. Ó. Então, a gente aqui, olhando para o nosso denominador, aqui que a gente encontrou é 64, tá bom? Isso na multiplicação 8 vezes 8. E aqui a gente não tem, ó, não tem nenhum 64. Isso quer dizer que a gente não tem mais nenhuma aqui opção para marcar de frações equivalentes a 5 oitavos, tá bom? Até porque se a gente continuasse, pegasse na sequência 8 vezes 9, daria um número superior a 64. E aí é que mesmo a gente não iria encontrar em nenhuma das alternativas. Então, como resposta para essa questão de número 30, a gente tem as frações aqui 10, 16 avos, 15, 24 avos e 25, 40 avos, aqui respectivamente nos itens A, B e D. São aqui as alternativas que vocês deveriam marcar, tá bom? Pessoal, mais uma vez, é um prazer muito grande fazer essa videoaula para vocês. Espero que vocês consigam fazer uma boa correção, corrijam mesmo a atividade, tá bom? Caso vocês tenham errado alguma coisa. No mais, tchau e até a nossa próxima aula. Valeu!